13 de julho de 2026, segunda-feira da 15ª semana do tempo comum. Meus queridos filhos e filhas, vos saúdo com a paz de Jesus. Que alegria nos encontrarmos nesta segunda-feira. Segundou, começamos mais uma semana, que seja uma semana cheia das alegrias que vem de Deus, né? E nada melhor, né, gente? Eu sempre falo isso, do que começar uma semana ouvindo a palavra de Deus, consagrando nossos dias, nossos trabalhos, estudos à proteção de Deus, não é verdade? Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos do 10 ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios, não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades, eu as detesto. Elas são para mim um peso. Estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor, julgai a causa do órfão, defendei a viúva. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem, meus queridos. Hoje nós ouvimos o comecinho, né? Começamos a ouvir o profeta Isaías. E o livro de Isaías é o primeiro dos chamados profetas maiores, né? No cânon bíblico. Então, o profeta Isaías, ele exerceu seu ministério lá no reino de Judá, que é o reino do sul, durante aproximadamente 60 anos, né? Entre os anos de 740, 680, né? O século VIII, século VII a.C., sob os reinados de Uzias, que também é chamado de Osias, né? Joatão, Acás e Ezequias. O contexto histórico, gente, ele é marcado por um período de crise, chamado crise assíria. Ou seja, o Império Assírio, que era um império pagão, né? Ele estava se expandindo implacavelmente. E no ano 722, a Samaria, que é a capital do Reino do Norte, ela é invadida pela Assíria. E a gente diz que Samaria caiu, né? Ou seja, foi destruída pela Assíria. E Judá, o reino de Judá, que é o reino do sul, sobreviveu milagrosamente, né? No ano de 701 a.C., quando Jerusalém foi poupada. Então, nós temos o reino do norte, que eram 10 tribos, e o reino do sul eram 2. O reino do norte, nesse ano que eu acabei de dizer, 722, foi invadido pela Assíria, tudo destruído, e o reino do sul não, tá? Um outro contexto o outro elemento do contexto histórico
é a prosperidade injusta, né? Economicamente, Judá vivia um período de relativo crescimento, né? Só que às custas da opressão dos pobres, né? Distorcendo a aliança com Deus, né? Então, o culto se tornou vazio, né? O povo multiplicava ritos, multiplicava sacrifícios no templo, mas vivia uma injustiça social. Ou seja, a vida social era dissonante do culto celebrado, da vida religiosa. Então, o capítulo 1 é uma espécie de grande abertura do livro e funciona como um libelo acusatório de Deus contra o seu povo, tá? É importante nós sabermos também que a profecia de Isaías é uma profecia bastante longa, né, gente? Tem 66 capítulos. E os estudiosos, os exegetas, eles acreditam, inclusive, que não foi um profeta único, né? Porque o período histórico que compreende os 66 capítulos, ele é muito vasto. É impossível uma pessoa só ter vivido todo esse tempo. Então, eles acreditam que são 3 profetas distintos, 3 profetas diferentes que escreveram a profecia, né? Por isso que os exegetas, eles acabam dividindo em 3, né? O profeta 1, profeta 2, profeta 3, ou senão eles chamam de, o profeta 1 eles chamam de proto-Isaías, ou primeiro Isaías. Depois, o primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao 39. Depois tem o segundo Isaías, ou Deutero Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55. E depois tem o trito Isaías, que é o terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 ao 66. E os estudiosos acreditam que o primeiro Isaías, ele viveu antes do exílio da Babilônia. O Deutero Isaías, que é o segundo Isaías, viveu no exílio. E o trito Isaías, que é o terceiro, ele viveu depois do exílio. Então esse é o pensamento exegético bíblico mais atual, tá? E a nossa perícope de hoje, né, é o capítulo 1. Então, faz parte do primeiro Isaías, né? Lembrando que o primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao 39. E então nós estamos no proto-Isaías, ou seja, antes do exílio da Babilônia, tá? Esse dado é importante, tá? Então, Isaías 1, versículos do 10 ao 17. Essa perícope, ela se insere no primeiro grande discurso do livro, né? Que vai do versículo 2 ao versículo 20 desse capítulo 1. É um chamado processo judicial divino, né? Deus, ele convoca os céus e a terra como testemunhas contra Israel, tá? E o versículo do 10 ao 17, esse tom ele se intensifica. O profeta usa até uma chamada ironia cortante, né? Ele chama os líderes de Judá de príncipes de Sodoma, né? É uma ironia cortante aqui. Chama o povo de Gomorra. Para quem não lembra, Sodoma e Gomorra eram as cidades que representavam a destruição total por causa do pecado, né? É só nós visitarmos o livro de Gênesis, no capítulo 19, tá? Então, Sodoma e Gomorra foram destruídas, né, por causa do pecado. Então, a acusação, ela é clara aqui. O culto que o povo prestava a Deus se tornou vazio e hipócrita, não é? E o fim do povo, se não se voltasse para Deus, seria semelhante, né, ao fim de Sodoma e Gomorra. É forte isso, né? Então, gente, Deus, ele não rejeita o culto em si, mas ele rejeita o culto que é desacompanhado de uma retidão moral. A perícope culmina num chamado pungente à conversão, né? A purificação, a justiça, a defesa dos vulneráveis.
Muito interessante. Muito bem. Então, olha só, Isaías, no comecinho aqui no versículo 10, ouvi a palavra do Senhor, ó príncipes de Sodoma, escutai a lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. Então, aqui não é um elogio, tá, gente? Como eu acabei de explicar, Sodoma e Gomorra, no livro de Gênesis, no capítulo 19, eram sinônimos de pecado, como eu falei, e de corrupção, né? De perversão. Quantas vezes nós os consideramos também povo de Deus, mas como Sodoma e Gomorra, como o próprio Israel, quantas vezes nós vivemos como se Deus não existisse? Então o profeta nos confronta. É possível frequentar a igreja, rezar, participar das missas e ainda assim viver como Sodoma e Gomorra, no destemor de Deus, na falta de amor a Deus. É possível, gente. Então, a palavra de Deus, ela nos interpela a examinar se a nossa vida corresponde ao que nós professamos. Ser cristão não é um título, mas é um compromisso autêntico, real com o Senhor. E eu digo a você, gente, não é tão simples assim. Primeiro porque a gente não consegue viver a palavra de maneira integral, de maneira plena. Nós trazemos pecados que nos impedem de sermos totalmente de Deus. Então, esse questionamento de hoje é uma grande provocação que a palavra nos faz. Começa por mim, estou falando de maneira muito sincera, não é? E aí, os versículos do 11 ao 12, né? Deus se queixando, né? De que me serve a minha multidão das vossas vítimas, os sacrifícios, né? Estou farto delas, eu não quero mais holocaustos, não quero carneiros, não quero gordura de animais. Então Deus rejeita categoricamente os sacrifícios do templo. Não é? Deus diz, é uma linguagem visceral, né? Eu estou farto, não quero mais, eu não me agrado. É bastante forte isso, né, gente? O versículo 12, inclusive, chega a ser sarcástico, né? Quem pediu isso de vós, ou seja, Deus não ordenou um culto vazio. Isso nos atinge diretamente, gente. Nós podemos ir à missa todos os domingos. Nós podemos acender velas, rezar terços, fazer novenas, né? E Deus dizer a cada um de nós, eu estou farto disso. Olha, é muito forte isso, gente. Não porque essas práticas sejam más, mas porque elas podem se tornar substitutos de uma verdadeira conversão. Então, a religiosidade, ela é algo muito positivo, gente. Aqui a palavra não está dizendo que não seja. É algo muito positivo. Só que ela pode estar sendo um instrumento de enrolação, né? De nós enrolarmos e tentarmos enganar a Deus. Se a religiosidade se torna um instrumento de enganação de Deus, ela, de boa que poderia ser, ela se torna uma prática má. Não é verdade? Então, Deus ele não quer os nossos ritos se o nosso coração está longe dele, se nós tramamos o mal aos outros. Então a pergunta desse Isaías 1:12 ecoa para nós também. Quem te pediu para rezar se a tua vida é injusta? Olha só. Então, o versículo 13 e 14 continua, né? Não ofereçais mais sacrifícios em vão. O incenso é para mim abominação. Deus ele rejeita as festas litúrgicas, gente. Né? A Neomênia, que era a festa da lua nova, não é? Os sábados, as solenidades, né? Calendas, aqui se refere às festas de início do mês, né? Tudo que era sagrado para Israel, não é? O calendário litúrgico dado por Deus se torna abominação.
Interessante isso, né? Pois Deus quem instituiu essas festas, agora se tornou abominação. As nossas celebrações religiosas, gente, agradam a Deus ou cansam a Deus? Uma liturgia bonita, bem cantada, cheia de símbolos, mas celebrada por uma comunidade que não se importa com o pobre, que explora o trabalhador, que difama o próximo, que não manifesta amor interpessoal. Essa liturgia é abominação aos olhos de Deus. Então, o critério não é a beleza do rito, mas a verdade da vida. Santo Agostinho sempre dizia, né? Canta bem quem ama bem, né? Poderíamos até acrescentar, né? Celebra bem quem vive bem. E aí o texto continua, né? E quando estenderdes as vossas mãos, apartarei de vós os meus olhos. Olha só. Então, o povo ora com as mãos estendidas. É uma postura típica de oração em Israel, né? Mas Deus desvia o rosto do povo. Isso é forte. Né? A oração, gente, ela não é ouvida, mas por quê? Né? Porque as mãos do povo estão cheias de sangue. Interessante, né? Quantas vezes nós rezamos pedindo bênçãos, mas as nossas mãos estão sujas? É ou não é verdade? Não de sangue literal, mas de pequenas e grandes injustiças. O troco que nós não devolvemos, a fofoca que nós espalhamos, o funcionário que nós exploramos e não valorizamos, o imposto que nós sonegamos, o pobre que nós ignoramos. Então a oração do justo tem poder, mas a oração do hipócrita, ela não chega ao céu. Deus, ele não é surdo, ele escolhe não ouvir quando a vida do orante contradiz a sua oração. Né? Por isso que o versículo 16 é um convite à conversão. Lavai-vos, purificai-vos, tirai de diante dos meus olhos a malícia dos vossos pensamentos. Cessai de fazer o mal. É uma chamada conversão. É uma conversão moral, né? Uma mudança concreta de comportamento. Não é? Nós temos o sacramento da penitência, nós vivemos na liturgia da igreja, uma vez por ano, o tempo da quaresma, que é um tempo mais focado na penitência, não é? Nós celebramos tantos retiros, tantas campanhas de oração, e tudo isso deve favorecer esse lavai-vos, esse purificai-vos que vem do coração de Deus, não é? Só que essa purificação ela não é mágica, né? Ela exige que nós paremos de fazer o mal. Então não adianta confessar o mesmo pecado sem propósito de emenda, gente. Conversão é parar de pecar, não apenas sentir remorso, não é? E começa, gente, na nossa interioridade, começa dentro de nós. A purificação dos pensamentos, as intenções, o olhar sobre o outro. O versículo 17 vai dizer assim: aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, socorrei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a viúva. É o versículo final dessa perícope. E esse versículo descreve o conteúdo positivo da conversão. Né? São 5 imperativos que formam um programa de vida. Aprender a fazer o bem, procurar o que é justo, socorrer o oprimido, fazer justiça ao órfão, defender a viúva. 5 proposições. Então, a verdadeira religião, segundo os profetas, não é um culto sem justiça, mas é um culto que se expressa em justiça. Não é?
Então, que nós estejamos dispostos sempre, gente, a fazer um exame de consciência, né? Nós nos perguntemos, nós estamos aprendendo a fazer o bem ou nós estamos estagnados da fé? Nós estamos buscando a justiça onde nós vivemos, na família, no trabalho, na sociedade? Não é? Nós socorremos aqueles que precisam, os oprimidos, ou nós ficamos indiferentes? Nós defendemos os vulneráveis, as crianças abandonadas, os idosos esquecidos, os imigrantes, os pobres, ou não? Então, a fé sem obras, ela é morta, diz São Tiago no capítulo 2, versículo 17. E esse texto de Isaías, ele é um programa social de vivência do Evangelho, né? Que essa liturgia, esse texto de hoje nos ajude a refletirmos a nossa história, a nossa vida. Deus, ele não se deixa enganar por ritos vazios. A injustiça social, ela acaba comprometendo a oração. A conversão, ela é concreta, ela não é abstrata. E os critérios da verdadeira religião, o critério da verdadeira religião é o amor aos pobres, aos pequenos, aos órfãos, às viúvas, que é o retrato social dos pequenos, né? Dos desfavorecidos. Deus nos ajude, minha gente. Nós passamos o tempo. Obrigado pela sua companhia. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Minha gente, amanhã nós nos encontraremos para mais um programa Reflexão Diária. Obrigado pela sua companhia. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Até amanhã, minha gente!